E hoje eu quero pregar uma palavra com você lá no livro de Gênesis. Obrigada. Abra a Bíblia no livro de Gênesis. No capítulo 13. Se eu fosse dar um título para esta pregação, eu daria o tema de "É melhor ouvir a Deus". É melhor ouvir a Deus. Amém? Diz assim o livro de Gênesis, no capítulo 13, e no versos 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separando-se um do outro, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores diante do Senhor, contra o Senhor. Eu queria falar um pouco desse personagem Ló. Eu sei que muita gente fala de Abraão, mas a gente vai falar de Ló. Ló era um homem de Deus. Você sabia disso, que Ló era um homem de Deus? Ló era um homem de Deus. A Bíblia diz que Ló era um homem justo. A Bíblia diz que o Ló era um homem justo. E Ló também era um amigo de Abraão, companheiro de Abraão. Quando Abraão saiu da sua terra, do meio da parentela, ele levou Ló com ele. Levou Ló. E no meio do caminho, eles se separaram. Mas eles não se separaram porque houve uma briga. Não houve briga entre Ló e Abraão. Então, quando você escutar que houve uma briga entre eles, não houve não. A Bíblia diz que eles conversaram e viram que havia contenda entre os pastores das ovelhas. Por quê? Porque Ló também não era nenhum pobre coitado. A Bíblia diz que ele era um homem de gados, de fartura. Ele também era um homem rico. E muitos eram as propriedades, e muito era o gado. Então havia guerra entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então eles se separaram, eles tiveram que se separar para não haver alguma coisa ruim entre eles dois. Olha só, é melhor a gente se separar para não haver alguma coisa ruim entre nós dois. Você escolhe um lado para você ir e eu vou para outro. Ló escolheu as campinas verdes. Ele olhou de longe e viu as campinas verdes. Sabe o que quer dizer Ló? Ló quer dizer cobertura, véu, cobertura. E Ló foi lá e começou a armar suas tendas, e Abraão seguiu o seu caminho. E olhando para esta palavra, eu entendi algumas coisas sobre este homem, sobre Ló. Que Ló
era um homem de Deus, era um homem justo, era um homem que tinha dinheiro. Porém, Ló, ele gostava de andar na sua vontade. Na sua vontade. Onde que diz isso? Olha só, ele escolheu as campinas. E ele foi para as campinas. Chegando lá, ele estendeu as suas tendas até Sodoma. Na Sodoma existia o quê? Homens grandes, homens pecadores, homens cheios de iniquidades, gigantes em pecado. Mas mesmo assim, Ló ficou lá. Ele ficou lá no meio do pecado. Olha só que interessante, ele ficou lá no meio do pecado. Um homem íntegro, um homem justo, mas que escolheu ficar no meio do pecado. A Bíblia diz, ali no livro de 2 Pedro, que Ló era um homem atormentado. Pedro escreveu sobre Ló, que Ló era um homem atormentado. E que ele vivia em tormenta. No livro de 2 Pedro 2, 7 e 8, diz lá que Pedro era atormentado. E eu olhando para tudo isso, eu entendi, mas claro, um homem estava no meio da iniquidade, do pecado, no meio de guerra, de morte, de assassinato. Evidentemente que ele ia ficar atormentado. Mas mesmo em meio à tormenta, ele ficou lá, ele não saiu de lá. Ele ficou. Ele escolheu ficar lá. Ele poderia sair, mas ele escolheu ficar. Depois, o Senhor mandou Ló ir para o monte. Ló, negócio é o seguinte: vou destruir Sodoma e Gomorra, você vai para os montes. Ele escolheu ir para coisa pequena. Ele diz, não, tem uma cidadezinha ali, chamada Zoar. Zoar quer dizer pequeno. Deixa eu ir para lá, que eu tenho medo de que esse mal chegue até mim, essa destruição chegue até mim. O anjo olhou para ele e disse, meu Deus do céu, então vai. Então vai. E ele escolheu novamente, pela sua própria vontade. Na sua vontade. Na sua vontade. E eu fiquei pensando. Falei, Deus, interessante. Ló era um homem temente ao Senhor, um homem temente a Deus. Porém, ele fazia como lhe parecia. Como lhe parecia, ele fazia. Mesmo Deus dando uma direção, ele fazia como ele queria. Eu falei, Deus, interessante isso. Porque verdadeiramente as pessoas não gostam, Senhor, de ouvir a direção de Deus. Elas gostam de fazer como elas querem. E eu entendi o coração de Ló. Um coração orgulhoso. De Ló nasceu os moabitas e os amonitas. E este povo amonita e moabita eram os povos das guerras. Eles eram homens brabos, homens ferozes, diz a Bíblia. E essa geração veio de Ló. E eu fiquei pensando nisso. Falei, Deus, então o Senhor nos dá a direção. O Senhor fala conosco. O Senhor mostra a realidade. Mas muitas vezes nós não queremos aceitar esta verdade. Nós não temos humildade para aceitar o que o Senhor está falando. E nós queremos fazer do nosso jeito. E não queremos, meu Pai querido, muitas vezes ouvir o Senhor. E
ficamos, Deus fala comigo, Deus fala comigo, mas a gente quer que Deus fale aquilo que nós queremos ouvir, não é aquilo que nós precisamos ouvir, porque às vezes o que nós precisamos ouvir é difícil, é duro, é um outro caminho, mas saiba que sendo o caminho de Deus, por mais duro que seja, ainda é o melhor para você, ainda é o melhor para você. E eu fiquei pensando no orgulho das pessoas. Eu acho interessante que uma das características do orgulhoso é que ele tem pena de si mesmo. Ele tem uma autopiedade. Fica se fazendo de coitadinho, mas na verdade dentro dele não é nada disso. Ele quer estar acima. Isso é uma característica de uma pessoa orgulhosa. Ele não tem piedade do outro, ele tem piedade só de si mesmo. Coitadinho de mim, eu sou a vítima. Sempre é a vítima. Sempre é a vítima. Eu fico pensando no rosto de Ló, quando ele foi levado junto com os reis, preso. Ló foi preso, mas Abraão soube que ele foi preso e mandou 300 dos melhores homens para ir resgatá-lo. E nesse resgate, Abraão trouxe todas as coisas dele de novo, porque ele ficou pobre. Mas Abraão novamente resgatou tudo, trouxe a esposa, trouxe tudo. E ele foi para onde? Para Sodoma. Ele voltou para Sodoma. Poderia ter aproveitado a oportunidade, mas ele não queria sair de lá. Por quê? Mas ele era um homem de Deus. Aí eu venho entender que mesmo nós sendo homens e mulheres de Deus, mesmo nós tendo a bênção de Deus, a graça de Deus, mesmo Deus colocando homens de Deus ao nosso lado, mesmo assim a gente faz a vontade da gente. Porque não sabe de nada, então é melhor eu ir por aqui. O homem acabara de sair de Sodoma e Gomorra, por quê? O anjo teve que tirar ele. Você sabia disso? Está escrito lá na Bíblia que o anjo apressou, pegou ele pela mão e tirou ele de Sodoma e Gomorra. Porque ele estava demorando naquele lugar, e o Senhor tinha pressa em agir naquele pecado, porque o clamor da terra estava chegando até Deus, e Deus precisava purificar aquela terra. E ele lá, e o Senhor arrancou. Quando o Senhor arrancou, diz a Bíblia que a mulher dele olhou para trás, virou estátua de sal. E ele foi para Zoar, uma coisa pequena. Logo ali, ele disse, tem uma cidadezinha ali. Eu não vejo de ir lá para o monte. Olha só. Eu não vejo de ir lá para o monte. Deixa eu ir ali naquela cidadezinha. Sair das coisas grandes para ir para o pouco. É entender que a tua própria direção vai desgraçar a tua vida. E é necessário que você entenda o que Deus está falando com você.
o que Deus está querendo de você, o que Deus já produziu dentro do teu coração. Mas não, eu faço do meu jeito, estou nem aí com aqueles pastores, faço do meu jeito. Então tá bom, vai nessa tua fé. Você vai deixar de ser homem de Deus? Não, Ló não deixou de ser. Você vai deixar de ser abençoado? Não, mas você está em desobediência. Quando Deus manda você ficar no lugar, fique, não saia, porque se você desobedecer, você pagará o seu próprio preço. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas não, eu faço do meu jeito. Uma outra característica de uma pessoa orgulhosa é dificuldade de receber do outro. Tem uma dificuldade que o outro, né? Ele quer fazer, mas ele não deixa que façam por ele. Isso são ações emocionais, porque presente todo mundo quer ganhar. Mas não deixa chegar perto, não deixa abraçar, não deixa dar um carinho. Não tem aquela pessoa que quando a gente vai pegar nela, dá um tapa na mão da gente, sai daí, larga de mim. Vai pra lá, não me pega. Isso é uma característica de uma pessoa orgulhosa. Ela tem um problema sério em receber elogios. Tem um problema sério de receber agrados. A outra característica de uma pessoa orgulhosa é a timidez. Timidez. O tímido, quando a gente vai trabalhar ou analisar uma pessoa tímida, a gente encontra na pessoa tímida sempre uma arrogância. Porque ela acha que o mundo está olhando totalmente para ela. Então ela se encolhe, porque ela acha que ela é o centro das atenções. Isso é ruim, é ruim. Por que é ruim? Porque uma pessoa desta forma é uma pessoa intratável. Deixa de ser de Deus, não. Mas não recebe as libertações necessárias para andar na terra melhor. Porque as libertações são para a terra. Para que você fique melhor, para que você ande melhor, para que você seja melhor. Mas, não. Deus está mandando eu ir para o monte, eu vou ali para o campo, eu vou ali para a cidade. Outra característica do orgulhoso é a solidão. Ele sempre se sente só, sempre quer estar só, sempre se sente recluso. Foge do contato com outras pessoas. É perfeccionista, julga muito os outros, é muito crítico e acha que ele está sempre sendo julgado. Sempre sendo julgado. O tempo todo. Muitas vezes ele não se expõe. E você sabe que esse tipo de pessoa, muitas vezes, ele olha na pessoa, julga e critica a pessoa, mas ele tem que entender que ele está vendo na outra pessoa aquilo que existe nele mesmo. Aí é difícil trabalhar essa mentalidade, porque a pessoa,
ela se endurece dentro de si. Por quê? Porque quando a gente fala, a pessoa, ela não aceita que a gente fale. Ela tem dificuldade em aceitar a palavra do outro. E dentro disso, ela vai continuar cheio de sentimento ruim dentro dela. Será mais fácil, então, eu descer desse meu sentimento e dizer: ô pastor, preciso de ajuda, me ajuda. Me ajuda. Mas não, não vou lá contar a minha história para o pastor, nada. O pastor não sabe de nada, não sabe nem o que fala. E fica remoendo os sentimentos ruins. E se torna uma pessoa áspera, uma pessoa rude, uma pessoa de comportamento hostil, uma pessoa raivosa, uma pessoa gritona. Por quê? Chega perto, não pode. Abraçar, não pode. Não pode. Há situações em nossas vidas em que nós precisamos do outro 99%. Porque a ação de Deus está na nossa comunicação. A ação de Deus está na nossa comunhão. A ação de Deus está nos nossos relacionamentos. Então, você precisa trabalhar o teu ser humano e olhar para o outro e entender que você precisa de ajuda. Entender que você precisa abrir o teu coração. Quanto mais humano você for, mais espiritual você vai ser. Consegue entender isso? Quanto mais humano você for, mais espiritualidade você vai alcançar. Por quê? Porque você vai trabalhar os teus relacionamentos. Você vai trabalhar os teus sentimentos, você vai trabalhar as tuas emoções, o teu comportamento, a tua visão, os teus pensamentos. Vai ser trabalhado de uma forma em que Deus vai estar se manifestando em você, através da pessoa do Espírito Santo, em amor, porque você vai começar a dar amor. Porque muita gente só dá o que tem. E o que você tem dentro de você? Tem amor? Tem amor? Eu quero te falar uma coisa muito importante. Embora você seja servo de Deus, embora você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, aceite dentro de você que você precisa do outro. Aceite dentro de você que você precisa de pessoas. Aceite dentro de você que você precisa, abrir o teu coração e tirar essas raízes da morte que está aí dentro. Que não adianta unção. Não adianta unção, não adianta você falar em línguas. O que adianta é você ser liberto na alma. É você mudar a sua mente e deixar Deus operar através de você. E deixar Deus entrar dentro de você. Olhe lá, do que adianta conhecer Deus? Estava lá no meio do pecado e não queria sair, demorou para sair. Se o anjo não tivesse misericórdia, porque lembrou-se lá de Abraão. Lembrou da promessa de Abraão: deixa eu tirar Ló daqui, porque eu fiz uma promessa. Se não fosse Abraão, ele teria morrido junto. Entenda, Deus coloca pessoas na nossa vida
Deus coloca pessoas na nossa vida para nos auxiliar. Deus coloca pessoas na nossa vida para que nós possamos abrir o nosso coração. Deus coloca pessoas na nossa vida para abraçar a nossa causa. Deus coloca pessoas na nossa vida para que ore por nós. Deus coloca pessoas na nossa vida. Mas às vezes eu não quero. Não quero. Tá bom. Você vai continuar com as tuas dores. Você vai continuar com os teus conflitos. Você vai continuar. Mas eu não vou lá porque falaram que ela é tal. Gente, você me conhece? Se alguém chegar e falar de mim para você, o que você vai falar? Fazer? Você vai olhar e vai dizer, não, é verdade, isso aí é verdade. Olha, falaram da pastora, e é verdade mesmo. Aquela mulher lá é só o sangue de Jesus. Não vai lá, hein? Não vai lá que ela vai pegar você na sala e vai te sacudir, vai arrancar até as tuas calças. Aí você não vem. E você fica do jeito que você está. Não estou falando porque sou eu. Na tua vida pode haver outras pessoas. Outras pessoas que Deus envia. Aceite aquilo que Deus envia para você. Não fuja da direção de Deus. Não vá. Porque o lugar para onde você vai, muitas vezes é um erro na tua vida. E isso pode causar grandes tragédias em você. E Deus usa pessoas para te curar, sim. Usa pessoas para te libertar, sim. Para pôr as mãos sobre você e dizer, ei, você precisa de Deus. Ei, você precisa, sabe, de amor, mais amor. Ei, você precisa ser mais amada, mais abraçada. Deixa eu te abraçar, não. Deixa eu ajudar, não. Eu já sofri muito, e daí? Começa de novo. Deus coloca pessoas na tua vida. Não viva de passado. Lembre-se, eu já falei aqui, vou repetir, o passado é uma história, o presente é dádiva, e o futuro é um mistério, a gente nem sabe o que vai acontecer amanhã, nem sabemos o que vai acontecer. Então no tempo presente, deixe Deus operar em você, deixe Deus libertar você, deixe Deus direcionar você. Eu atendo pessoas no meu consultório e às vezes a gente fala para ela assim: olha, pastora, me ajuda, o que eu faço? Então você vai por aqui, ó. Você pega esse caminho aqui que eu vou te ajudando e vou orando por você. Nesse caminho aqui, Deus vai operar. Tá bom, eu vou, pastora. Agora eu vou. Até a esquina. Chega da esquina. Onde você está? Pastor, eu pensei bem, sabe? Resolvi fazer do outro jeito, tá bom? 3 meses depois volta, pastor, você pode me atender? Mas o que aconteceu? Não, pastor, é que não. Por que você não vai por aqui? Porque é custoso? Porque você tem que largar de coisas? Porque você tem que fazer renúncias? Porque você tem que deixar o pecado? Porque você tem que deixar o vício? Porque você tem que deixar a pornografia? Porque você tem que deixar a prostituição? Porque você tem que deixar a idolatria? É isso? É isso? É muito difícil. Difícil é ir para o inferno. A gente nunca creu naquela palavra, né? Jesus está voltando. Quantos já foram com Cristo esse ano? O ano passado, esse ano?
Eu me lembro desde pequenininho. Jesus está voltando. Ah, que está voltando nada. Veio a pandemia. Um monte de crente. Pastores, só que eu conheço mais de 50. Falei, Jesus, misericórdia, ainda bem que eu estou aqui ainda. Jesus está voltando. Entenda o que é. A gente fica esperando, né, o céu abrir, os anjos descer, a glória de Deus se manifestar, e você, ai meu Deus, olha Jesus. Não, gente, para entender o que está acontecendo na terra, e não faça que nem Ló. Às vezes está querendo ficar no meio das campinas, mas lá é Sodoma e Gomorra, lá está o pecado. Então sai daí, sai daí, sai daí, vai para o monte, que é o lugar onde Deus manda você ir, que é o lugar que Deus está. Você sabia que depois Ló teve que sair de Zoar e ir lá para o monte? Ele teve que sair de lá e ir para o monte, para Deus agir. E muitas vezes não precisa todo este trajeto difícil, de dificuldade, não precisa, basta você entender o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, e não deixarmos o orgulho tomar conta do nosso coração, e nós entendermos que Deus quer transformar a nossa mente, que Deus quer libertar as nossas emoções. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece conosco? Muitas vezes, essa história de a gente fazer como a gente quer, faz muita gente sofrer. Muita gente sofrer. Eu falei para uma pessoa essa semana, falei, leva teu filho para a igreja, teu pequeno. Ah não, eu não vou mais naquela igreja. Eu falei, então tá bom, então cria ele lá na tua casa, frente do computador, frente do celular. Dá um celular para uma criança de 5 anos. Toma, me livrei do problema. E eu tenho falado para todas as pessoas que eu conheço, de que tira o celular do teu filho, que isso vai te dar um grande problema. Ah não, é só um pouquinho. Tá bom. Ah, é só um dia. Tá bom. Não, é só uma meia horinha. Tá bom. Teu filho já sabe mexer no celular melhor que você. E ele clica lá, quando você está vindo, ele desclica. E você nem sabe o que ele está vendo. E daí ele coloca lá no Baby Shark, né? E você acha que ele está vendo, né? O pintinho amarelinho. Tem nada de pintinho amarelinho não, gente. Vigie, que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E ele sabe que o teu filho faz parte das tuas emoções, e se ele mexer lá, ele vai estar tocando em você. Ele vai estar tocando em você, porque você vai ficar ferida, você vai chorar se acontecer alguma coisa com o filho. Não é assim, a gente chora, a gente entra muitas vezes até em desespero, não entra? Senhor, entra em desespero, mas não entendemos que a culpa é nossa, porque Deus mandou ir para cá, a gente foi para lá. Então vai com Deus. Pense no que você quer e entenda para onde Deus está mandando você ir. Qual é a direção? Pastor, eu não tenho uma direção. Então vá dobrar os teus joelhos, porque Deus ainda fala, Deus ainda vê, Deus ainda ouve, e as mãos dele, o braço dele não está encolhido, que não possa te levantar.
Mas sonde o teu coração, porque às vezes você está tão ferido e não quer ficar lá. Ah, não. Lá. Não tem aquela palavra, Deus vai te exaltar na terra da tua aflição, Lodebar. Lodebar, Deus vai te exaltar na terra da tua aflição. Não, mas eu não quero mais. E Deus diz, eu te manter aí para você ser liberto, para que o teu ministério cresça. Para que você viva a intensidade com Deus. Para que você viva a palavra de Deus. Você é um homem e uma mulher de Deus, é assim. Mas entenda que não basta ser homem e mulher de Deus. Tem que obedecer. Não basta ter chamado. Não basta ter riquezas. Ló tinha tudo isso. Não basta ter amigo, porque ele tinha um amigão, hein? Quando ele foi roubado, logo enviou 300 para salvar ele. Que amigo. Tem um amigo assim, Priscila? Que vai lá e salva você? Você tem um amigo assim, Lu, que salva você? Você tem um amigo assim que salva você? Que vai lá quando você está aflita, vem aqui, vamos orar por você, aleluia. Vou pegar essa causa, vamos para o monte. Você tem um amigo assim? Você tem? Então glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Glorifique e não perca. Se alguém vir falar mal dele, você diga, eu conheço esse. Esse aqui eu conheço, ele anda comigo. Eu tenho uma amiga que agora ela voltou para a minha rede social. O nome dela é Sandra. E ela diz assim, você é minha mãe na fé. E eu estou aqui em Jesus porque você falou para mim que eu precisava estar em Cristo. Mas um dia, há muitos anos atrás, eu trabalhei com ela numa empresa e alguém veio e falou mal de mim. Veio e falou assim, você não sabe quem que eu vi. Ela contando para mim. Eu vi a Renata. Ah, é? Você viu a Renata onde? Vi ela toda suja, cheia de xixi, lá no centro. A Sandra, minha amiga, olhou para ela e disse, essa não é a Renata. Você pode ter visto outra pessoa, mas a Renata que eu conheço não é assim. Daí ela me encontrou no banco, eu estava com um taier todo azul, de salto agora é só de rasteira. De salto, ela olhou para mim, se espantou e disse, que maravilha, eu acertei de novo. Eu sabia que não era você aquela pessoa de quem estavam comentando. E eu repreendi no nome de Jesus, porque eu sei quem você é, nega. Eu falei, amém. Tem amigos que sabem quem você é. Tem amigos que saibam quem você é. Se você é chato, se você é crica. Não é verdade? Tem amigo que é crica. Tem amigo que é crica, chato. Mas é seu amigo. Seu amigo. Atura ele. Foi ele que Deus mandou para ficar do teu lado. Foi ele que Deus mandou para orar junto com você. Ele te fala umas verdades, mas fica com ele. Porque ele está te ajudando a você receber a tua bênção, a você chegar na promessa, a você chegar onde você, sabe, colocou diante de Deus. Você vai chegar lá porque Deus coloca pessoas do teu lado. Agora esse que desvia você dos caminhos, esse não é teu amigo. Não é teu amigo. Esse que fala mal de pessoas para você, não é teu amigo. Não é. Porque se ele está falando mal dos outros, ele também vai falar mal de você. Vai falar de você. Vai falar de você. Nossa, pastora, que duro isso. Duro é ficar do mesmo jeito e nada mudar. E eu tenho falado para Deus, Deus nos muda, nos transforma. Que
Que isso entre na nossa cabeça, Senhor, e nós possamos ver o Teu nome ser glorificado, sermos curados, sermos libertos, sermos tratados e ver as bênçãos do Senhor em nossa vida, e que nós possamos viver em riqueza na terra, recebendo as bênçãos de Deus, aquilo que nós queremos. Podemos ter sim, basta que nós não venhamos não desviar do que Deus fala. Então não seja orgulhoso, não seja uma pessoa que queira andar na sua própria direção. Aceite o conselho, aceite o que o outro pode fazer por você. Ah, não quero sentir, Deus me livre, sangue de Jesus tem poder. Tá bom, vou sofrer. Até que eu ligue lá e diga: ó, o negócio é o seguinte, Cíntia, é você que tem que orar por mim. Você. Se ela vai orar, eu não sei. Mas fazemos as nossas partes e Deus vai operar milagres. Eu vejo um anjo aqui, sabe? E ele abre assim os seus braços. Aleluia. E eu vejo, sabe, ele nos cobrindo, sabe, com um véu azul. O Senhor quer nos curar. O Senhor quer nos tirar dessa limitação. Saia das limitações da sua própria mente. Saia desta cegueira. Saia, porque muitas vezes você não está enxergando. Um caminho está logo ali. Olhe para Ló, estava logo ali, mas é melhor eu ficar aqui em Sodoma. Abraão não estava longe de Sodoma e Gomorra. Sabe por que ele não estava longe? Porque a Bíblia diz que quando o anjo desceu, ele foi lá, ó, ver. E quando ele olhou, ele viu a fumaça subindo. A fumaça do pecado. Tudo estava sendo queimado. Mas não, é melhor eu ir. Melhor eu ir para lá. Jesus quer curar você. E se Ele te trouxe aqui nesta noite, é porque algo Ele quer realizar. Se você precisa de libertação interior, deixa Ele te libertar. Tem gente que precisa ser curado. Olha só. Tem gente que precisa ser liberto. Às vezes a pessoa tem feridas dentro dela. Feridas que muitas vezes estão inflamadas. E às vezes as pessoas têm conceitos dentro delas. E precisa ser liberto. Imposição de outros. Palavra de outros. Às vezes não é uma ferida. Mas como é que você vai saber isso? Conversando com quem sabe. Falando com quem sabe. E Deus vai libertar você.